Bendito seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avantes, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, meus amados. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo, ele apresenta um cenário bastante desolador em relação àquilo que estava por vir ao comportamento humano. O cenário que o apóstolo Paulo, ele nos apresenta, ele é bastante desanimador, e nós já podemos contemplar esse cenário nos nossos dias. Então veja que os versículos iniciais da leitura que nós fizemos, Paulo, ele diz que sobrevirão tempos difíceis. Ele diz que os tempos seriam difíceis por conta do comportamento humano. E ele vai listar uma série desses comportamentos que são bastante desanimador para aqueles que dizem
caminhar de acordo com as orientações da palavra de Deus. Então, só para que nós possamos recapitular, né, no verso 2, Paulo ele diz que os homens seriam egoístas, avarentos, vai vendo aí os adjetivos: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos do prazeres que amigos de Deus. Observe que a lista ela é grande. A lista ela é grande. De situações de homens que comportamentos que tomariam para si. E Paulo ele caracteriza esse tipo de comportamento como um sinal de um tempo por vir, de algo que estaria por vir, de um futuro que alcançaria a Igreja de Cristo. Com base nesse cenário bastante desanimador, eu quero propor aqui o tema, né, da nossa mensagem, que é o que fazer antes do fim. O que fazer antes do fim? Porque esse cenário que Paulo descreve, ele é uma característica de um tempo final. E ele vai chamar esse tempo final de tempos difíceis. Outras versões vai dizer tempos trabalhosos. Então ele vai apresentar um cenário bastante difícil que estaria por vir, e ele caracteriza isso como um claro acontecimento dos finais do tempo. E aí nós dizemos o que fazer antes do fim. A ênfase deste capítulo é sobre o conhecimento e a responsabilidade mediante ao conhecimento adquirido. Paulo ele informa Timóteo de como serão os últimos dias, e em seguida o instrui sobre como proceder. Então, a primeira coisa que Paulo faz é mostrar a Timóteo que viria um tempo difícil, e qual deveria ser o comportamento mediante esse tempo. Os tempos difíceis estão aí, irmãos. O cenário está posto diante de nós. O cenário está colocado diante de nós, e nós podemos visualizar essa descrição que Paulo faz de comportamento humano ocorrendo entre nós. Só que Paulo ele não apresenta apenas a enfermidade, ele também oferece o remédio para isso. O que devemos fazer antes do fim? Essa ação, ela deve ter como base prioritária ou primordial o conhecimento. Porque a iniciativa de uma tomada de decisão, ela se dá mediante o conhecimento do cenário que está colocado diante de nós. Os últimos dias começaram com o ministério de Jesus Cristo e continuarão até a sua volta. Veja que o profeta Joel, ele descreveu um tempo. O profeta Joel, no capítulo 2, ele descreveu, ele faz a descrição de algo da parte de Deus que sobreviria sobre os homens de Deus, sobre a população, que seria uma característica dos últimos dias. E ele vai dizer: e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Então Joel já falava de algo que estaria por vir. E isso tem um início a partir do ministério de Jesus e continuarão até o seu retorno, a sua segunda vinda. São chamados de últimos dias, porque é neles que Deus completa os propósitos para o seu povo. É nesse período que Deus, Ele há de concretizar a sua palavra final sobre a vida do seu povo. Dentro desse período dos últimos dias, haverá tempos ou épocas de diferentes tipos, mas à medida que os tempos se aproximam do fim, se tornarão cada vez mais difíceis, diz o apóstolo Paulo. Paulo diz que haveria tempos difíceis ou tempos trabalhosos, como está descrito aí na versão da Bíblia que você tem em mãos. Tempos difíceis. Sem dúvida, essas características começaram a manifestar-se no tempo de Paulo e hoje estão mais intensas. Cada vez mais nós podemos observar que as situações de pecaminosidade no meio das pessoas vão se avolumando. Aquilo que em algum momento era um absurdo, 20, 30 anos atrás, talvez nós olhássemos, ou a população como um todo olhasse para um tipo de comportamento humano como um absurdo, nos nossos dias tem sido encarado com naturalidade, como se aquilo fosse algo normal, como se não tivesse nenhum tipo de constrangimento diante daquela situação. Então as pessoas vão começando a normalizar aquilo que em outros tempos eram caracterizados como algo inadequado no comportamento do homem, no comportamento da mulher. Paulo vai chamar isso de tempos difíceis e esses tempos têm se intensificado. Ao que parece, o mal está mais profundo e ativo e vai sendo aceito e promovido na sociedade com uma ousadia cada vez maior. O pecado ele não está sendo apenas tolerado e aceito. O pecado ele tem sido promovido. Existe uma promoção para o pecado. Há uma promoção para o pecado. Como a igreja deve se comportar diante de um cenário tão desolador como esse? Qual deve ser o nosso comportamento, irmãos, diante do que está colocado perante aos nossos olhares, perante as nossas percepções? Paulo, ele inicia dizendo a Timóteo: foge daquilo que é falso, foge dos falsos. Um cristão fiel não deve ter qualquer relacionamento com pessoas de características semelhantes a que Paulo descreve nesse capítulo. E veja que a lista ela é enorme, né? Não precisa repetir aqui a lista que nós descrevemos aqui por 2 vezes. De comportamento totalmente desalinhado com aquilo que a palavra do Senhor, ela apresenta. Paulo diz: foge desse tipo de pessoa. Semelhante a que Paulo descreve neste capítulo, né? É importante observar que tais pessoas atuam à margem da religião que segue. E Paulo vai dizer que, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder. Paulo diz que nós vamos deparar com esse tipo de gente até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja nós iremos nos deparar com pessoas com comportamento semelhante ao descrito aqui por Paulo. E Paulo diz: foge destes. Corre. Foge desse tipo de crente. São religiosos,
mas são rebeldes. Paulo trata de alguns fatos acerca dessas pessoas. Primeiro, ele apresenta as suas características. Ele menciona diversas características reprováveis dessas pessoas. Há uma ênfase sobre o amor. Paulo, ele dá uma ênfase sobre o amor. Só que não é um amor para aquilo que é bom. É um amor para aquilo que é ruim. Veja que eles amam apenas a si mesmo, porque são egoístas, Paulo diz. Eles são egoístas. Eles amam um dinheiro, porque são avarentos, diz o apóstolo Paulo. São mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas têm mais prazeres de ir a um barzinho de final de semana, se juntar com os amigos. Esse é o prazer dessas pessoas, do que serem amigos de Deus. E quando as pessoas optam por este tipo de comportamento, elas estão fazendo uma escolha para as suas vidas. Elas escolheram um caminho a seguir. E Paulo diz, o que elas querem é o dinheiro, porque são avarentas. Elas são egoístas, porque elas amam a si mesmo. Você já ouviu a expressão de narcisismo, né? Uma pessoa narcisista é aquela que se ama. Narciso foi um personagem da antiguidade que enxergava em si mesmo todas as qualidades possíveis. Eu me amo, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou o máximo, né? Como eu, não há ninguém semelhante. Nós podemos observar esse tipo de comportamento em algumas pessoas, e Paulo diz, elas são egoístas, elas amam apenas a si mesmo. O ser humano tornou-se o seu próprio Deus, meus irmãos. Tornou-se o seu próprio Deus. Nós observamos que nós estamos vivendo na era do culto à própria pessoa. Existe uma espécie de culto à própria pessoa, a si mesmo. E são a elas mesmo que elas estão se adorando. A criatura passou a ser o Criador. Paulo diz que essas pessoas são jactanciosos, arrogantes, orgulhosos, blasfemadores, dado às palavras desdenhosas e mordazes, desobediente aos pais. Indica que essa apostasia, esse afastamento de Deus, afeta não apenas ao indivíduo, mas ao seio familiar, afeta a família como um todo. A palavra desafeiçoados é a tradução de um termo que descreve a ausência do amor familiar. Elas não têm mais amor por pai, por mãe, por irmão, por ninguém. O amor dela é para ela mesmo e ponto final. Ela que eu falo não é no gênero feminino, ela pessoa, né? Ela ser humano. Nos dias de hoje, a família está sendo atacada e a situação das famílias reflete-se na situação do país. Convém lembrar ainda que toda essa atividade dissimulada é realizada em nome da religião. Não é de se admirar que Paulo tenha dito a Timóteo, foge também destes. Foge destes. Porque as pessoas estão querendo associar coisa totalmente desassociadas. Essa semana eu vi uma personalidade política fazer uma afirmação que é
inconcebível é você querer formular uma frase de algo que não dá para se juntar. Por exemplo, essa personalidade disse que ela era uma comunista cristã. Irmão, isso é a mesma coisa de dizer que existe uma bola quadrada. É a mesma coisa de você chamar um doce de salgado. Então tem coisas que elas são inconciliáveis. Não tem como você dizer que isso é isso e aquilo ao mesmo tempo, porque ou é uma coisa ou é a outra. Não dá para ser as duas ao mesmo tempo. Não tem como alguém dizer que é comunista e cristão ao mesmo tempo, sendo que o comunismo foi um pensamento político que perseguiu o cristianismo durante toda a sua história, e ainda o faz isso. Então, quando alguém diz ser isso e aquilo, ela não é nem isso e nem aquilo, ela não é nem uma coisa e nem outra. O que ela é, no máximo, é um oportunista. Então veja que essas pessoas fazem isso em nome da religião. Só que Paulo diz: foge destes. Foge destes. O termo que Paulo usa para descrever esses líderes é réprobos. E significa testados e considerados falsos. É aquele produto que você tem a capacidade de verificação, e mediante a essa verificação você constata que não é verdadeiro, que é falso. Só que Paulo, ele dá um segundo conselho. O primeiro é para fugir desses. Foge daquilo que é falso. Qual é o segundo? O segundo, Paulo diz: segue aquilo que é verdadeiro. Foge dos falsos e siga o verdadeiro. Porque ele vai dizer, e usando a sua própria pessoa como um exemplo daquilo que é verdadeiro, Paulo diz a partir do versículo 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Veja que, se no início do capítulo, Paulo ele apresenta uma série de, uma lista de adjetivos totalmente reprováveis, agora Paulo apresenta uma lista de qualidades que devem ser seguidas. E ele pergunta a Timóteo: você tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança? As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra? Que variadas perseguições tenho suportado? De todas, entretanto, me livrou o Senhor, Paulo diz. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, diz Paulo. Aqueles que querem viver de maneira correta, meus amados, em Cristo Jesus, em algum momento será perseguido. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. A volta de Cristo se aproxima, meus amados. Aleluia. Se nós olharmos para o cenário mundial, ele não é animador, não. Não dá para dizer que as coisas vão melhorar, que 2021 vai ser bom, que 2022 melhorará ainda mais. Não dá para ter essa perspectiva. Pelo contrário, aquilo que a palavra de Deus nos diz, em que quando Jesus, dependendo da sua linha teológica, pré ou pós-tribulacionista, né? Dependendo da sua linha, mas independente disso, quando Jesus estiver próximo desse seu retorno, para encontrar-se com a sua igreja, haveria de se levantar um líder mundial, que governará todo o mundo,
E o que nós mais observamos, amados, são esforços por tudo enquanto líderes espalhados pelo mundo inteiro, com o intuito de colocar uma diretriz universal, uma diretriz que traga apenas um pensamento para reger toda a humanidade. Não é isso que todo dia nós estamos vendo isso. Paulo diz: sobrevirá tempos difíceis, dias trabalhosos, mas o que nós devemos fazer antes do fim? Primeiro, foge do falso, depois se aproxima daquilo que é verdadeiro. Segue os verdadeiros. Paulo deixa de lado os falsos líderes e lembra a Timóteo de que ele, Paulo, foi um servo fiel a Deus. Nesses dias, é importante seguir os líderes espirituais corretos, que seguem a verdade de Cristo. Quais são as características desses líderes? Sua vida é aberta para todos, é uma pessoa reconhecida. E o seu comportamento é perceptível por aqueles que estão ao seu entorno. E Paulo diz: você tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança? Você tem, Timóteo, seguido o meu ensino? Paulo não tinha coisa alguma a esconder. Timóteo havia vivido e trabalhado com Paulo e o conhecia muito bem. O apóstolo não se escondera por trás de declarações extravagantes e de propaganda religiosa. O seu estilo de vida, o seu modo de viver, era algo que Timóteo deveria utilizar como um exemplo para o seu viver diário. Então, esses líderes, a sua vida é aberta para todos. Eles ensinam a verdadeira doutrina, a palavra de maneira correta. Por mais carismático que um pregador seja, se ele não pregar a verdade da palavra de Deus, não merece o nosso apoio. Se não pregar a verdade da palavra de Deus, não merece o nosso apoio. E tem alguns que ele tem até um trânsito bom no meio evangélico, né? Tem alguns que têm um bom trânsito no meio evangélico, as pessoas gostam de ouvi-lo. Mas na minha perspectiva, pelo menos até onde eu tenho observado, tem alguns, irmãos, que nunca pregam a palavra. Alguns fazem no culto um stand-up. É legal para você dar umas risadas mesmo. É legal para você rir. Mas refletir sobre a verdade das Escrituras eu nunca vi. Eu nunca vi abrir a Bíblia e apontar as verdades da palavra de Deus. Então o pregador, ele pode até ser carismático. Se ele não pregar a verdade da palavra de Deus, não merece o nosso apoio. Hoje em dia, vemos nos programas de rádio, televisão, um bocado de pseudo-cristianismo, falso cristianismo, que mistura psicologia, motivação para o sucesso, culto a esta ou aquela celebridade e um pouco de Bíblia, para dar uma aparência religiosa. Eu citei isso aqui em outra oportunidade, né? Existe o pastor coach agora, né? Existe o pastor coach. Ele não prega mais o evangelho, ele traz uma palestra motivacional. Ele não prega mais a verdade do evangelho. O que ele faz é trazer uma palestra motivacional, de que você pode, de que você vai ter sucesso, de que você é a pérola da coroa de Deus, e de que você vai conquistar, e de que você vai conseguir, e você sai dali animado. Só que quando você sai lá fora, você vê que é diferente. Então existe psicologia, motivação, autoajuda e um pouquinho de Bíblia, né, que é para dar aquele toque de espiritualidade ou de religiosidade, quando estão longe
de viver aquilo que o Evangelho apresentam. Eles não apenas apresentam essas verdades, mas eles também praticam o que eles estão pregando. Eles praticam aquilo que eles estão pregando. Qualquer um, meus irmãos, qualquer pregador, as suas palavras, para ela ser eficiente, ele precisa viver aquilo que ele está pregando. A mensagem desse pregador precisa estar estampada na sua vida, na sua forma de viver. E os crentes para a qual ele prega precisam visualizar isso de maneira clara, sem obscuridade. É fácil eu falar que tenho que amar a minha esposa, quando alguma das irmãs aí fica sabendo, né, a minha esposa vai e se aconselha com ela, dizendo que eu a maltrato dentro de casa. Tira esse tipo de pregador de cima do púlpito, arranca esse camarada daí enquanto é tempo. É fácil o camarada falar de ser verdadeiro quando ele é falso. É fácil o camarada falar que tem que viver a verdade do Evangelho, enquanto ele é um trambiqueiro. Paulo diz, foge desse tipo de pessoa, e segue os verdadeiros. Os verdadeiros, eles não apenas pregam a verdade, eles vivenciam essa verdade da palavra na sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o objetivo desses homens é glorificar a Deus e não a si mesmo. É glorificar a Deus e não a si mesmo. Aleluia. Nunca houve dúvida quanto ao propósito de Paulo no seu ministério. Ele desejava fazer a vontade de Deus e concluir a obra da qual Deus o havia incumbido. Outra coisa, meus irmãos, essas pessoas estão dispostas, se necessário for, a sofrer. Versículo 11 ele diz, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado? Paulo pergunta a Timóteo, você ficou sabendo, Timóteo, das minhas perseguições, o que aconteceu comigo em Antioquia, em Icônio e em Listra? E não foi uma perseguição, ele diz, as variadas perseguições. Só que Paulo, ele já adverte Timóteo. Ele diz, filho, tu fica esperto, porque aconteceu comigo, também vai acontecer com você. Não pense que foi só comigo não. Ele diz, olha, ora, todos quantos querem piedosamente, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Você também vai ser, Timóteo. Está pensando que é só comigo, é? Vai sobrar para você também. Mas esses verdadeiros, irmãos, ele tem um objetivo final, glorificar a Deus, e para isso eles estão dispostos a sofrer, se necessário for. Aleluia. Paulo não pediu que outro sofresse por ele. O fato de ter sido perseguido de cidade em cidade era prova de que levava uma vida piedosa. Terceiro lugar, irmãos, Paulo diz, permanece na palavra de Deus. Permanece na palavra de Deus. Existe um esforço muito grande, meus irmãos, e é claro, não é de hoje, mas hoje, muito mais do que ontem, e eu acredito que amanhã, mais do que hoje, um esforço muito grande para desqualificar a palavra de Deus, para desqualificar as Escrituras Sagradas. A única maneira de derrotar as mentiras de Satanás é por meio da verdade de Deus. Nos últimos dias, haverá mais dissimulação e imitação, e o cristão só poderá discernir entre o verdadeiro e o falso por meio da palavra de Deus.
A palavra de Deus, irmãos, ela é a lupa que nós utilizamos para distinguir uma coisa da outra. Ela é a lâmpada que vai nos fazer enxergar com clareza o que está posto diante de nós. Apenas por meio dela nós conseguimos distinguir o joio do trigo, o falso do verdadeiro. Apenas por meio dela, porque ela é o que vai fazer essa distinção. Timóteo havia aprendido a palavra de Deus desde a sua infância. A avó e a mãe de Timóteo lhes ensinaram fielmente as Escrituras. E ele deveria permanecer naquilo que havia sido ensinado a ele, naquilo que ele havia aprendido. Paulo diz no versículo 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Só que para Timóteo, Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Segue na verdade das Escrituras. Neste parágrafo, Paulo faz algumas declarações importantes acerca das Escrituras. Primeiramente, Paulo diz que elas são as Escrituras sagradas. O versículo 15 ele faz essa menção. E que desde a infância, ele diz, sabe as sagradas letras. As Escrituras nos conduzem à salvação. Nós não somos salvos por crer na Bíblia. Nós não somos salvos por crer na Bíblia, mas sim pela fé no Cristo, que é revelado nela. Nós somos salvos porque em Cristo, que está revelado nas Escrituras sagradas. Então as Escrituras, ela é um meio de acesso que nós temos ao Cristo ressurreto. Porque é por meio dela que os feitos de Jesus Cristo nos é apresentado. É por meio das Escrituras que as verdades divinas são colocadas diante de nós. E Paulo diz a Timóteo: permanece naquilo que você aprendeu. Aleluia. Outra coisa, as Escrituras são verdadeiras e confiáveis, irmãos. No início do versículo 16, Paulo ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, para correção e para a educação na justiça. São úteis para todas essas coisas. A palavra de Deus, ela nos instrui de maneira variada. O cristão que estuda a Bíblia e que aplica o que aprendeu, cresce em santidade e evita muitas ciladas do diabo para com a sua vida. Na parte final, as Escrituras, irmãos, ela capacita-nos para o serviço cristão. Além dela nos instruir, nos corrigir, né? Além das Escrituras nos direcionar pela verdade, ela nos prepara para o serviço cristão, que é o que Paulo diz no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras, ela realiza todos esses fatos na nossa vida com o intuito de nos tornar perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ora, os irmãos que têm a sua habilitação, a sua CNH, essa habilitação o que é? Ela é uma autorização que te foi dada, uma permissão para que você possa conduzir o seu veículo por qualquer lugar do Brasil. Então ela é uma autorização, e não apenas uma autorização, mas ela mostra que você está
apto para fazer isso. E Paulo diz que a palavra de Deus, ela é aquilo que nos habilitará, nos capacitará para a realização de tudo aquilo que Cristo nos chamou para realizar. Aleluia! O termo traduzido por perfeito significa completo, em boa forma ou em bom estado. Não sugere de modo algum uma perfeição implacável, não é perfeito na plenitude da palavra, de que agora nós não temos defeito algum, não é isso. Antes, implica a adequação para o uso. Não é que nós estamos perfeitos no sentido de que não temos mais defeito, mas no sentido de que nós estamos aptos para realizar aquilo que é necessário e para qual nós fomos chamados. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Então é necessário entender essas questões. Deus ele equipa e capacita o cristão para que viva de maneira agradável a Deus e realize a obra da qual Deus o incumbiu. O Senhor nos prepara, irmãos, nos capacita para que nós possamos realizar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Caminhando aqui para a nossa conclusão, as coisas não vão melhorar, irmãos. As coisas não vão melhorar. E não é porque eu estou sendo pessimista. É porque essa é a verdade daquilo que a palavra de Deus ela nos diz. Os tempos eles serão difíceis. Os tempos eles serão trabalhosos. Mas nós cristãos podemos nos tornar pessoas melhores, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em um cenário descrito como esse aqui, que Paulo descreve. Devemos nos separar do que é falso, dedicar-nos ao que é verdadeiro e prosseguir no estudo da palavra de Deus. Então Deus vai nos equipar para o ministério neste tempo difícil e teremos a alegria de ver outros conhecerem a verdade daquilo que o Senhor nos apresenta. Paulo diz a Timóteo, preparando ele, de que as situações elas seriam difíceis, mas que haveria uma saída. Primeiramente, fugir dos falsos, se aproximar dos verdadeiros e permanecer na verdade das Escrituras Sagradas. Permanecer na verdade da palavra de Deus, porque é por meio dela que nós seremos conduzidos para a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o seu santo nome. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos, meus queridos. Glória a Deus.